Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor seja convosco. E não esquecemos de cumprimentar todos que estão conosco pela internet. Vamos, como estamos de pé, já inclinar nossas frontes. E querido Deus, nós estamos procurando pelo pão para nossas almas, para fortificar, assim como o Senhor deu daquele pão para Elias, e com a força daquele pão ele caminhou durante um tempo de juízo, 40 dias e 40 noites. Ó Deus, e nós não sabemos o que está pela frente, mas segundo o teu profeta haverá de vir provas, dificuldades, pressões, e eu sei que é o que alimentamos hoje, é o que nos dará força para caminharmos naqueles momentos escuros. Por isso eu rogo que o Senhor desperte cada um dos teus filhos e filhas para este tempo de oportunidade, tempo de graça, tempo de alimentar, de se fortificar. Ó Deus, porque este é um tempo, Senhor, de crescimento, de desenvolvimento, mas haverá o tempo da colheita. Para isto, ó Deus, nós queremos lhe pedir que o Senhor possa colocar dentro de cada um de nós o amor pela tua palavra, e que cada pai, cada mãe não descuide com isto para si, para os seus. Eu rogo que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua vontade, e não queremos somente isto, mas o nosso coração para seguir a mesma. Abençoa-nos com a mais rica bênção nossas almas nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos hoje falar sobre o quarto selo. Abra vossas Bíblias, Apocalipse 6. Na escola que nós estivemos dando aqui, passada, eu pretendia chegar até o quarto selo, mas nós chegamos até o terceiro, e nós não estamos fazendo um estudo profundo de cada selo, não. Nós simplesmente estamos descrevendo, falando o que o profeta disse ali. E todos vocês devam procurar obter os selos. E pelo que eu sei, a voz de Deus já tem, segundo ouvi falar, não falo com segurança, a voz de Deus já tem eles traduzidos, e, por certo, um dia vai nos dar como as eras da igreja. Agora, se demorar muito, é preciso fazer alguma coisa. Eles têm em Goiânia, muito bom, mas necessita de várias correções. Não estamos jogando sombras, mas hoje houve um tempo que era difícil. As traduções, as primeiras pegávamos do espanhol, não havia quem falava inglês também, e quem falou depois, além de um mau português, um mau inglês, mas a mensagem naquele tempo, impressa por Goiânia, fez o que fez, maravilhosa. Mas eu sou isso, a partir disso. Se vão reimprimir, deve haver uma recorreção. Hoje nós temos muita gente que fala inglês, muitas maneiras de corrigir, então não há mais necessidade de manter uma coisa que às vezes está ali, em um ponto que aquilo quebra uma esquina e dá outro entendimento. E os crentes da Bíblia nada mais faz do que cooperar com a divulgação dos livros do irmão Branham. Não é uma competição,
mas é devido à negligência da voz de Deus quanto ao país. Já temos 3 anos, não recebemos um livro. Então, alguém tem que fazer. É um clamor dos pastores, e são impressos milhares a cada mês. E o dia que eles fizerem suficiente para atender a demanda, então não há razão da gente ir fazendo. Mas enquanto não fizer, não atender a demanda, de amíngua é que não vamos morrer. Não é certo? Agora, quem quiser morrer amíngua porque é um político partidário, o problema é deles. Eu quero conhecer o que pregou o meu profeta, porque a mensagem ela é o pão da noiva. Ah, mas ela foi confeccionada. Às vezes você já ouviu alguém dizendo, é pirataria. Ora, para ser pirata, alguém tem que ter ser um dono proprietário disso. E até onde eu sei, o dono da mensagem é a noiva. Não é A, nem B, nem C, nem D, nem José Brana, nem seja quem quer que seja. É a noiva. E elas estão aí na internet, em inglês, estão aí de modo tal que, pensa bem vocês, Deus poria a mensagem do dia da noiva para depender de um cadeado humano, de um homem? Vai ser tolo para frente, vai pensar diferente, vai ser burro, desculpa a expressão. Mas Deus nunca faria isso, irmãos. A mensagem é o direito de todos. Não importa seja um ímpio que a traduza, não importa quem seja, o que importa é o conteúdo. É o profeta? É o meu profeta? Então eu não importo a cor da capa. Seja Goiânia, seja quem quer que faça, é bem-vindo. Todas as bem-vindas. Essa é a minha visão e, graças a Deus, não estou preso a grupo nenhum, a sistemas nenhum dentro da grupelhos dentro da mensagem. Ponho a mão sobre todos, são meus irmãos, discordo onde tem que discordar, mas uma coisa é, temos que levar adiante. Agora, tem uma coisa certa, se antigamente as mensagens, houve erros das traduções e fez o que fez, calcula. Bem feita, então. Tudo tem seus méritos, seu devido tempo, mas este tempo requer melhor atenção. E essas mensagens, ela passa por muitas mãos, muitas revisões, e não pode haver uma pessoa que ela mesma traduz e ela mesma corrija. É preciso que outros ajudem nesse contexto. Então vamos lá, a leitura de Apocalipse, capítulo 6, sobre o 4º selo, verso 12 em diante. Não, verso 7, né? Eu estou adiantando. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, olha, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Sentai-vos. Todos os selos, eles são muito importantes para nós. Os 3 primeiros selos, o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o 4º, ele tem uma importância mais especial para nós, porque ele se assenta justamente na nossa era, em nosso tempo. O primeiro selo, os 4 selos, eles se enquadram nas 7 eras da igreja. O primeiro selo,
que era o cavalo branco, o tempo do anticristo, o diabo disfarçado para enganar. Saiu para conquistar e conquistou. Era um espírito. Ele enfrentou o leão. Veja só, foi a primeira era. Logo mais vemos que aquele cavaleiro, que é o diabo, passou para o cavalo vermelho e ele tinha uma longa espada. Foi o tempo das matanças, das perseguições. E veja que Deus respondeu com o espírito do boi, de sacrifício. Por isso que eles desciam às arenas, eram mortos e desciam cantando e louvando a Deus. Eles não poderiam agir fora daquele espírito que lhes ungia. Isso simplesmente foi a segunda era, terceira era, a terceira era, a quarta, e avançou até o tempo das Inquisições. Porque assim como as eras uma sobrepõe a outra, lembre-se disso. Quer dizer, uma era entra na outra, igual o dia entra na noite, a noite entra no dia, um sai do outro, nunca a coisa é feita de golpe. Então, uma era, ela entra na outra, ela sai da outra, entende? Assim também, este espírito do terceiro selo, do cavalo negro, e ele também, ele segue adiante. De modo tal que é preciso que entenda estas coisas, porque a própria mensagem, ela não começou de 63 para cá. Não. A própria mensagem, ela começou antes com o mensageiro. Você pode ver que Deus revelou através do mensageiro os batismos, a deidade, o que mais? A semente de serpente, tudo isso foi bem antes dos selos. Mas nós teríamos que ter um ponto de referência, que foi 63, quando desceu aquela coluna de fogo, aquela nuvem, melhor falando, ali no Arizona, e ordenou o profeta que fosse pregasse os selos. Então, dali em diante, temos a mensagem. Dali morreu os sistemas denominacionais e nós temos o que se chama a era da noiva. Não que é uma era fora de Laodiceia, ela é dentro de Laodiceia, uma nova administração. Deus enviou a palavra para nós. Então, são pequenas coisas, mas que se deve ver bem através da Bíblia, das mensagens, da história e assim por diante. E nós queremos comentar um pouco sobre o quarto selo. Porém, antes, nós temos que fazer uma rápida recapitulação do que falamos aqui na nossa escola dominical. Se você quer, acompanhe o que foi falado na escola que demos aqui antes desta. Primeira coisa, os selos eles foram pregados durante uma semana, de um domingo a outro domingo, do dia 17 de março a 24 de março. Dia 17 de março, pela manhã, o irmão Brana pregou a mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, e aproveitando a ocasião, ele reinaugurou a sua igreja porque ela passou por uma reforma. Então, pela noite, ele pregou a mensagem, intervalo, ou às vezes chamamos-la de a brecha, domingo pela noite, dia 17 de março. E dia segundo ele pregou o primeiro selo e assim foi. Quando chegou o próximo domingo, pela manhã, ele pregou perguntas, respostas, respondendo à igreja, as perguntas a quem ele pediu aí o povo que fizesse somente perguntas
dentro dos selos, mas quando você as lê, você vê que houve perguntas fora também. Mas elas deveriam ser mais centradas nos estudos dados durante a semana. E pela noite ele pregou o 7º selo. E quando ele pregou o 7º selo, antes vocês verão ele dizendo: eu tive que hoje fazer um culto de cura divina, porque tudo que me tem vindo é tão contrário, diferente àquilo que eu pensava. Quer dizer, é tudo, muitas coisas fora daquilo que ele cria. Por isso você vai encontrar muitas coisas que o profeta pregou antes e que ele corrigiu depois. Nós não vamos corrigi-lo, mas devemos ter a coragem para dizer: aqui ele corrigiu isto e isto. Não é certo? Porque ele teve também, como um aluno, um desenvolvimento espiritual, um aprendizado, como você também tem tido. É a mesma coisa. Veja só, ele pregou na sua igreja uma mensagem chamada: Senhores, este é o tempo do fim, porque havia muitos sinais que ele estava vindo, e ele julgou que tudo isto poderia ser o momento, até mesmo o momento da sua morte. Ele teve aquela visão de 7 anjos que viria a ele, houve aquela explosão, ele supôs ser a sua morte, ele ouviu a voz de José, seu filho, mas não viu, ouviu, mas não poderia ser a morte, porque aquilo não prejudicou a José. E os sonhos, e mesmo a visão que há muito tempo ele havia tido, há uns 3 anos antes, ou 5 anos, não sei, que um dia ele encontraria a sua rua sendo alargada, e ali teria patrolas, retas escavadeiras, e então, quando isso acontecesse, que ele fosse para o oeste. E no transcorrer desses anos, houve vários sonhos de irmãos que mostrava ele indo para o oeste. E ele entrou em desespero e pregou esta mensagem, que na verdade é uma profecia. E com aquela visão diz: quando isso acontecer, você vê o problema aí alargando a tua rua, você vai para o oeste. Então, quando foi dia 3 de janeiro, ele pegou a sua família e foram para o oeste, alugaram um pequeno apartamento ali, o irmão Gênio e Norma já tinham conseguido aquele lugarzinho. Logo chegou o Billy Paul, conseguiu uma casa duplex, chamamos Germinadas, eu a conheci, eu estive lá, dormi ali. Entende? Uma morava o irmão Brana, outra morava o Billy Paul. Então, veja vocês, e ele disse que para a sua igreja, que ele iria ali pela vontade de Deus, para saber o que é que Deus queria. Mas qualquer coisa que Deus lhe desse, a sua igreja era Jeffersonville, ele viria pregar ali. Os pastores de Tucson ficaram assustados, quer dizer, agora vamos perder nossa gente, irmão Brana vai fundar uma igreja. Irmão Brana os consolou e disse: não, irmãos, eu não vim por isso. Eu vim por uma direção de Deus, eu não vou estabelecer igreja aqui. E ele até mesmo pregava aqui, pregava ali, naquelas que lhe convidava, durante esse período. E quando foi o mês de fevereiro, olha bem, o mês de fevereiro, um dia de manhã, Deus disse que ele fosse ao Canyon Sabino, porque Tucson está embaixo, está rodeada de umas montanhas chamadas Catalinas. E ele simplesmente se foi àquela montanha, e vocês já conhecem a história, ali caiu a espada na mão dele, e era Deus, era um símbolo, Deus armando o seu cavaleiro para trazer a palavra. Veja só, ele pensou: a espada de um rei, a voz diz: não, esta é a espada do rei, não de um rei, do rei. E ela desapareceu da sua mão, e o profeta sabia que algo grande haveria de acontecer.
Então, veja só, quando ele teve aquela experiência do dia 8 de março, não dia 28 de fevereiro, dia 8 de março, quando ele estava caçando o javali com o irmão Norma e o irmão, esqueço o nome do outro, eram 2 irmãos, ali junto ao Monte Sussete, quer dizer, o Monte do Pôr do Sol, e então aconteceu aquela explosão que ele tinha visto antes, meses antes, 3 meses antes. E 7 anjos vieram, em forma de V para ele, e lhe tomaram, não puseram a mão nele, o levantaram e lhe abaixaram suavemente, e lhe disse uma coisa só: volte ao leste. Os 7 selos serão abertos. Algumas vezes a gente esteve dizendo que aqueles anjos saíram e formou aquela grande nuvem que parece o rosto de Jesus. Não foi assim ali. Aqueles anjos que formaram o rosto de Jesus, ele apareceu, aquela nuvem muito grande, ela apareceu no dia 28 de fevereiro. Olha bem, uma semana antes do encontro do irmão Branham com aqueles anjos, ali no deserto. Como que Jesus poderia ter vindo antes? O que era aquilo? Era um sinal. O irmão Branham nem mesmo viu aquela nuvem, os cientistas, as pessoas que tiraram fotos. E um dia o irmão Branham estava ali na casa do irmão Norma, isso já no mês de maio. Ele ouviu aquela revista, eu tenho em minha casa essa revista, o Sr. Rockefeller feliz com a nova esposa na capa, e pela página 112, ali está o quê? A foto daquela coluna, aquela nuvem que veio dia 28. Enquanto o irmão Branham pregou os selos, ele nem sabia disto. E ali apareceu então aquilo, e quando ele virou, algo lhe disse para ele virar, e ele virou, ali estava o rosto, o perfil do rosto de Cristo. Agora as pessoas confundem muito, irmãos, porque a nuvem tem um perfil do rosto. Entende? Mas não é preciso ter o perfil do rosto para ser um sinal de Deus. Por exemplo, aquela coluna de fogo sobre o irmão Branham é um sinal, é ou não é? Aquela luz que apareceu depois dele pregar as eras é um sinal, é ou não é? Está certo? Aquela coluna de fogo que apareceu ali, junto à pedra do dedo, para trazer a mensagem. Casamento e divórcio é um sinal, é ou não é? A coluna que seguiu Israel era um sinal, era ou não é? Um sinal da presença de Deus. Todos os sinais, eles vêm de Deus. Vêm de Deus, mas isso não quer dizer, é a pessoa. Aquilo era uma nuvem de 40 metros, 48 quilômetros de altura. Como pode ser uma pessoa? Só a cabeça de uma pessoa. Então, é como diz o irmão Branham, dali para frente, ele se refere, todas as vezes que ele se refere àquela nuvem, eu estou saindo fora um pouquinho, ele se refere como um sinal de que os selos é a verdade. Uma vindicação, uma aparição. Assim como ele diz que o sinal na montanha, que o povo via a coluna de fogo, aquela coluna de cor âmbar, esverdeada, avermelhada, né? Por aí. Ele diz que era uma comprovação de que casamento e divórcio era verdade. E o irmão Branham diz, Deus permitiu a ciência provar isso. A ciência, a história, e veio a revelação. Volte a Jeffersonville e pregue, e os selos serão abertos. Logo mais,
ele estava na próxima semana retornando a Jeffersonville, chegando ali numa quinta-feira, quem sabe pelo dia 14, por aí assim. E ele foi de carona com o irmão Gênio e Norma, e mais 3 carros, os demais irmãos foram juntos, porque algo especial haveria ali. Eles haviam enviado convites, os avisos para os irmãos, porque a igreja dele era espalhada, e os irmãos vieram de toda parte para ouvir sobre a revelação dos selos. Então veja, quando os anjos lhe disse, volte a Jeffersonville para revelar, o irmão Branham diz, Deus estava honrando a minha palavra, que eu prometi à minha congregação, tudo que ele me desse ali, eu traria para vocês primeiramente. Então veja vocês que não é porque a nuvem ela tem um perfil, parece o rosto de Cristo, entende? Que a pessoa de Cristo é a pessoa de Cristo. Aquele é um sinal, entende? Que formou com a imagem, o perfil de Cristo. Inclusive a foto de Hoffman, ela se ajusta bem dentro daquilo. Mas as cabeleiras formadas de anjos são brancas, mostrando a maturidade, como o juiz da Inglaterra colocava a cabeleira branca, entende? Como sinal de maturidade, verdade, e mostrando que os selos é uma verdade. Então são sinais, nada mais do que isto. E ele pregou então, domingo pela manhã, Deus em simplicidade. E ele nos disse que a base de todas as mensagens que viria ali dos selos estava Deus em simplicidade. Agora eu fico pensando isso aqui. Se Deus sempre se ocultou para poder se revelar em simplicidade, será que não há coisas que estão passando que, se você não atentar bem, Deus está passando como em todos os tempos? Mas para onde você tem que olhar? Para essas coisas cheias de logaritmos? Cheia de... Precisa ir para mais do que uma pós-faculdade para entender essas revelações? Eu não creio nisto. Eu creio no que diz Mombrano, você quer ver a Deus, olhe para baixo. Você quer crescer, subir? Então, diminua você mesmo, seja simples. Deus trabalha de uma maneira simples. Nós temos pessoas que não sabem nem explicar a diferença de Atos 2:38 com Mateus 28:19. Mas eles creem, pronto. Entende? Mas eles creem e obedeceram. Deus tem uma forma de trabalhar. E esta é a maneira que temos que perseguir, esta forma simples. Por isso sempre vos tenho dito que eu gosto de olhar pelas coisas práticas, coisas simples, e fujo das minhas próprias ideias. Porque eu tenho muita ideia também, gente. Como qualquer uma pessoa. Deus nos fez seres pensantes, inteligentes. Mas lembre-se de uma coisa, você faça um favor para Deus, tire os seus próprios pensamentos do caminho de Deus, senão você vai formar quadros, e depois você vai ler a Bíblia, vai ler as mensagens, já com um quadro em mente, buscando coisas para fixar o teu quadro. Deus não trabalha dentro de curral de quem quer que seja. Você tem um coração aberto, uma mente aberta, uma vida para que Deus possa te dar as coisas. Tenha um bom espírito. Amém? Então, quando o irmão Branham ele pregou o intervalo, o que é o intervalo? O intervalo, brecha, porque fica entre as eras da igreja, que é de Apocalipse de 1 ao 3, e os selos, que é Apocalipse capítulo 6. Quer dizer, esse intervalo entre
Entre os selos e as eras, ele chamou de brecha ou intervalo. Estão compreendendo? É bom que diga o amenzinho aí para saber que a gente aqui nos ouvindo. Não é certo? Então, veja vocês, o que nos diz o que a igreja, ela é arrebatada no fim do capítulo 3 de Apocalipse, quando termina a era de Laodiceia. Ela termina justamente com a subida da noiva, com o arrebatamento. Então, enquanto a igreja está aqui, a noiva de Cristo está aqui, a dispensação de Laodiceia não terminou. A cronologia não terminou. Fora disso, é baboseira. É tonteria, como diz o irmão Branham. A era, ela permanece. Agora, o espírito da era, que é a condição, sou rico, abastado, isso, tal, que o irmão Branham aplica aos pentecostais, que começaram a vida simples, terminaram com o nariz empinado, orgulhosos. E lembre que esse espírito também sobrepõe. E ninguém venha me dizer, ou te dizer, que esse espírito não nos rodeia. Porque quantos pode ter a mensagem e pensar que são ricos, abastados e desprezar a todos? Ali o que nos fala, em Apocalipse 3, sobre a era Laodiceia, é a condição. E você procure nunca cair nesse espírito. Então, é como diz a Bíblia, que diante da honra deva ir a humildade. Agora, Apocalipse 4, você vê, João diz que depois das eras ali, ele diz, ouvi uma voz do céu que dizia, subi aqui. As eras foi aqui na terra, mas agora as coisas que João veria, seria nos céus. Coisas que estão fora do espaço, do nosso tempo, das coisas humanas. Lembre bem, que de Apocalipse 4 foi em cima. Por isso diz o profeta, a noiva ela é arrebatada em Apocalipse 3, quando termina a era Laodiceia, e ela só volta a aparecer em cena, Apocalipse 19. Isso quem disse é o que? O profeta. Sempre ele disse-nos isto. No capítulo 4, João viu um trono. João viu o quê? 24 anciãos, representando os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, Judá, Isacar, Zebulon, todos eles, com coroas em suas cabeças, e ele viu 4 animais, representando um com aparência de boi, não, de leão, outro de homem, outro de boi, outro de homem, e o último de águia, que na verdade é uma ave, com olhos por dentro e por fora, e cada um tendo 6 pares de asas. Tudo isso são símbolos. São símbolos estes animais, que adoraram a Deus, e logo os anciãos também prostraram e adoraram a Deus. E estes livros, capítulo 4 e o capítulo 5, o irmão Branham já havia pregado sobre eles no ano 60 e 61, quando ele pregou as eras da igreja. Ele pregou Apocalipse capítulo 4, primeira parte, segunda parte, no dia 31/12 do ano 60. Ele pregou o capítulo 4, a terceira parte, a segunda parte, dia 11 de junho, aliás, também no ano 60, isso está dentro das eras da igreja. Ele está inseridos ali, ele pregou até mesmo 144 mil, a igreja os 144 mil. Ele pregou o capítulo 5, que era Deus assentado em um trono, com um livro na mão. A primeira e a segunda parte, ele pregou
no dia 11/6/61, a primeira parte, dia 18 de agosto de 61, ele pregou a segunda parte. Quer dizer, não é novidades. O capítulo 4 e o 5. Por isso, quando ele falou sobre o intervalo, quando estava falando sobre os selos, aquilo não era uma coisa nova. E nem mesmo precisou do anjo vir ali dizer para ele o que significava aquilo. Os 7 anjos, eles vieram, cada um deles, para mostrar. Cada um deles representava um selo. E eles vieram para revelar o que significava o cavalo branco, o que significava o vermelho, a alma debaixo do altar e assim por diante. Agora, o intervalo, não. Vocês estão entendendo? Então, veja, que a igreja, ela sobe no fim do capítulo 3. Já falamos sobre isso, né? Agora, quando chegou o capítulo 5, nessa mensagem intervalo, nós só estamos, como diz, recapitulando o que já foi falado. Você leia a seleção dos selos e você veja estas coisas que estamos dizendo, sem nos aprofundar e querer descer mais profundamente. É somente dando um rascunho geral do que disse o profeta nestas coisas. Então, quando ele falou sobre o capítulo 5, que é o intervalo, João viu ali no trono Deus com um livro em sua mão. Não é isto? E aquele livro estava selado com 7 selos. Aquele livro estava escrito por dentro e por fora. Vamos ver se compreendemos aqui. Antigamente, nós não tínhamos livros como não temos hoje. Antigamente, eram os pergaminhos, feitos de papiro ou peles de animais curtidos. Então, se escrevia por um lado e pelo outro lado. À medida que rolava, um lado ia ficar de dentro e o outro lado ia ficar de fora. É igual essa folha aqui, ó. Vamos dizer, foi escrito por dentro, diz a Bíblia, e por fora. Primeiro por dentro. Por dentro foi escrito o primeiro selo, que significava aquele cavalo branco. Os símbolos. Aliás, o que significava? Os símbolos foram escritos por fora, mas o significado deles foram escritos por dentro. O segundo, terceiro, quarto, quinto. E aquilo era escrito em colunas. Basta você dar uma olhada, uma estudada sobre como se era feito estas coisas, você vai ver isto. Então, depois daquilo ser escrito, veja vocês, ele foi escrito por dentro o significado dos símbolos e por fora só o símbolo. Eis que saiu, por exemplo, o primeiro selo. Eis, abrindo o primeiro selo, saiu um cavalo branco. E quem ia montado sobre ele tinha um arco, não tinha flecha, né? E saiu para vencer. Então veja, uma vez que este livro estava escrito, então ele foi selado com 7 selos. Vamos dar aqui um exemplo. Essas bolinhas, vamos dizer que são selos, como nós temos hoje. Só que antigamente era com cera, e ali estampava, entende? Aquela cera era um selo, e ali se colocava a marca. E a marca do primeiro selo era o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, até os 7 selos. E aquilo, então, envolvia o livro, e uma vez tendo o livro, ele era guardado para que fosse protegido. O selo significa o quão verdade é aquilo.
O quão sério é isto? É algo que realmente se comprova. E esse livro estava na mão de Deus. E uma voz diz: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos? E o profeta nos diz que aquele livro representava a redenção. Era o livro da redenção. O poder, tudo mais que Deus havia dado a Adão, e pelo pecado eles perderam. E antes daquilo ir para a mão suja do diabo, aquilo veio para a mão de Deus. E Deus diz: quem é digno de tomar o livro e desatar os seus selos? Por quê? Se não surgisse alguém digno, toda a criação estaria perdida. Por certo, o anjo seria digno, mas ele não é nosso parente redentor. Então a dignidade está correlacionada ao nosso parentesco. Está relacionada. Teria que ser alguém que tivesse a nossa natureza, fosse homem como nós, dormisse, acordasse, fosse do banheiro, tomasse banho também, né? Tinha que ser uma pessoa que sabia o que era tristeza, o que era alegria. Tinha que ser um ser humano. E não olhou em cima nos céus, não havia ninguém digno. Porque anjos não são nossos parentes, eles são seres espirituais. Olhou entre os salvos ali, não estava Adão, não era digno, ninguém foi digno. Olhou entre a terra ou entre os mortos, ninguém. E João chorou, porque sabia que tudo estava perdido. Quando o ancião lhe bateu no ombro e disse: não chore, João, tenha uma esperança. O leão da tribo de Judá venceu. E quando João olhou pensando ver um leão, ele viu o quê? Um cordeiro sangrando, mostrando a batalha da cruz, mostrando-nos o sangue, o sacrifício. E este cordeiro foi até, e olha bem, antes João não tinha visto este cordeiro ali, capítulo 4, capítulo 5, antes ele não tinha visto. E aonde estava este cordeiro? Lembre bem, a Bíblia diz, ele saiu do trono, ele estava no próprio trono. No próprio trono. Irmãos, aqui eu quero dar uma paradinha para explicar. As pessoas, há muitas, você tem que entender que quando Deus ele te dá um sonho, sempre aquilo não vem em símbolos. A ponto que você não pode dizer, isso é isso você calcula mais ou menos. Mas depois que aquilo se cumpre, você vê que aquilo veio de forma enigmática. Quando Deus ele dá uma visão, sempre vem de formas estranhas. E o que João viu ali, em cima, tudo era simbologismos. Não pense que você há um trono ali vermelho e Deus assentado ali, igual um bunda, não é? Não pense desta forma. Deus, ele nunca deixou do seu trono. O trono significa reinado. Entende? Governo. E a Escritura diz que teu trono é eterno, ó Deus. Deus nunca deixou do seu trono. Então aquilo é um símbolo. E Jesus diz, como eu venci, me assentei com meu Pai em seu trono. Por isso o Cordeiro veio e tomou o livro como? Guarda isso. Como leão? Ele tomou como cordeiro, como sacrifício, mostrando que a expiação prossegue. Eu falei o quê? Foi Buda, né? Foi, né? Se alguém entendeu mal, não é pare. É Buda. Então, que eu vi alguém rindo por aí, né? Mas, veja só. Ele tomou o livro como cordeiro, mostrando ainda o tempo da expiação, e ele tem que permanecer ali, intercedendo, até que entre o último eleito. Ele não pode deixar este lugar da intercessão
enquanto não entrar o último eleito. Você vai ver o profeta falando isso em mensagens bem após os selos. Cristo na intercessão até que o último eleito seja chamado. Entre. Então, quando o último chegar, aí a porta se fecha. A tempo da graça termina. Amém? Enquanto o irmão Branham ele está falando sobre esses selos, estas cenas abertas dos céus, esses símbolos, entende? Que quando, mais um ponto, vocês recordam, os selos, eles não foram abertos aqui na terra, eles foram abertos lá. João viu isso lá e viu ser aberto lá. E o cordeiro tomou o livro e abriu o primeiro selo. E o que foi mostrado ali? Só o símbolo do que era o primeiro selo. O cavaleiro em cima de um cavalo branco. E assim por diante. Mas a explicação desses símbolos não foi revelada lá. Ela tinha que ser revelada aqui na terra. Entende? Daí o irmão Branham, nessa mensagem, ele já entra para Apocalipse 10, Cristo ali já com o livro aberto, e veja vocês, na mensagem intervalo, aqui, ele diz assim, agora recorde, o sétimo anjo, guarda bem isso aqui, guarda bem, parágrafo 25. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. Aqui é onde está a confusão para muitos irmãos. Que não vê isto, a vinda aqui é uma aparição. Olha bem, Jesus se manifestou, vinda para quê? Para abrir os selos, não é uma vinda física. Não, ele veio para abrir os selos. Por isso que o irmão Branham, irmãos, ele pegou confiança de que realmente ele era Malaquias 4, porque revelou os mistérios, e o mensageiro de Apocalipse 10:7, porque seria dado aquela abertura, o anjo que é Cristo, falou, soou os 7 trovões, os 7 selos, e foi dado para o sétimo anjo mostrar o que é aquilo. E é claro que o sétimo anjo tinha que estar com vida aqui. Mas o que é aquilo? Foi uma manifestação, uma aparição, assim como quando Jesus veio para Lutero e revelou justificação, para Wesley, para os pentecostais. Quantas vezes nós dizemos, Jesus veio e me curou, Jesus veio e me abençoou, eu estava triste, Jesus veio e me alegrou, Jesus veio e me livrou disso. Quer dizer, Deus se manifestou, se veio, mas isso não caracteriza uma vinda física. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ali é uma vindicação do alarido, confirmando a mensagem. Vocês entendem isto? E diz o profeta, parágrafo 21, o sétimo anjo começa a tocar aqui. Então as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas, quer dizer, já tinha as mensagens pregadas. Batismo, unicidade, semente da serpente, Deus não está com denominações, tudo isto. Que mais? Estatura, varão perfeito, adoção. Por isso ele disse, o sétimo anjo começa a tocar aqui, então as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas. Por isso não é só de 63 para cá, não, irmãos. É todas as mensagens que ele pregou. Lembre, ali não terminou em 63 as mensagens do irmão Branham, não.
elas foram confirmadas. E dali para frente, sempre o profeta está confirmando essas coisas todas. Assim é que eu vejo, não hoje, desde que eu vi essa mensagem há 40 anos atrás. Ou quase 40, mais de 40 anos. Então, e vocês têm visto da mesma maneira. Então, aparição. Eu não quero entrar nessas coisas aqui. Se alguém diz, ele veio, eu perguntaria, ele veio de que forma? Espiritualmente. Espiritualmente ele não veio. Porque espiritualmente foi no dia do Pentecoste quando ele veio e ele nunca foi para voltar de novo. Ele manifestou, entende? Espiritualmente, mas ele já está aqui. Por isso mesmo o Senhor descerá, que seria a melhor palavra em dizer, descer, quer dizer, manifestará, antes do arrebatamento, a voz do arcanjo, o alarido, porque a vinda de Cristo já começou, com o alarido, despertamento, com a mensagem, tirando um povo dos sistemas, o arrebatamento já começou, em um certo sentido espiritual. Mas ainda falta o quê? Falta o quê? A voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos, e a trombeta, que é chamar o povo para subir. Por isso não necessita, irmão, trocar a letra daquele hino. Ele veio, a trombeta já soou. Não. Isso, a trombeta ainda vai soar. Mas é o Elias. No início diz o Elias. Como que é o corinho? Esse é os dias de Elias, sim. Mas o refrão fala de Cristo. Pode ver, ele é com letra maiúscula. Entende? É isto. Bem. Então veja, alguém diz, ele veio fisicamente. Já que eu entrei nisso, eu estou fora do contexto que eu quero falar hoje. Fisicamente, você já ouviu aquelas 3 mensagens, 3 vindas do Senhor que nós falamos? Ele vem 3 vezes fisicamente. E ele ainda não veio. Porque ele vem ali para as bodas do Cordeiro. É o casamento, é lá. Casamento é lá. Onde você já viu casamento sem a presença do noivo? Será que é um casamento virtual? O que Maria e José tinham? Eles tinham palavra. O que é hoje é um compromisso. É um casamento, mas pela palavra. Mas o casamento em si é nas bodas do Cordeiro. E festa. A ceia do Cordeiro é festa do casamento. Existem as bodas e a ceia das bodas. Todo casamento tem festa, né? Ontem teve festa ali, aqui, porque teve um casamento. Mas eu vi o noivo e vi a noiva. Entende? Gente, olha o natural, siga o natural, normal. Então, se ele veio fisicamente, aí que está um problema. Alguém diz, ele veio fisicamente, aonde estaria o corpo dele hoje? Então a noiva teria que ter subido. O que é que estamos fazendo aqui? Daí há uma expressão muito bonita. Eu quero explicar isso a vocês. Uma coisa perigosa. Ele veio em qual corpo? Claro que Deus tem que usar um corpo para manifestar. É claro. Mas logo há uma segunda coisa que diz, ele foi crucificado, mensagem de acusação, foi crucificado a segunda vez, em qual corpo? Gente, aí já estão indo para algo bem perigoso. A palavra estava encarnada. Desculpa uma coisa.
quando encarnada, mostra a natureza. A palavra encarnou na sua totalidade em Jesus. Mas nós recebemos porções do Espírito. O próprio irmão Branham não aguentava mais do que 15, 20 visões. Era um homem, como qualquer outro homem, débil, pecador, salvo pela graça, como qualquer um outro. Agora, querer atribuir virtudes, dizer este corpo-palavra é Cristo. Se aplica espiritualmente para a igreja, ou isso e aquilo, mas daqui um pouco estarão fazendo o quê? Dando a Santa Ceia em memória a corpo-palavra quem? Daqui um pouco tem que saber o novo nome. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Eu já vi muitos ismos, muitas tiquitis subir por aí, mundo afora, e não é o primeiro, não é o último, já tem surgido muitos. Mas uma coisa é certa. A conjectura termina sempre querendo saber o novo nome de Deus, porque a Bíblia diz que os selos revelam o novo nome, e eles vão para Abraão, Ram, e Brana Ram, 7 nomes, e vão. Daqui um pouco a coisa é perigoso? É. E eu digo, muitos chegarão ali, graças a Deus não, mas os espíritos fracos e perturbados chegarão. E já tem pessoas chegado a isto. Por quê? E esse assunto, dizer revelação, irmão, o diabo não vai dizer outra coisa dentro da mensagem, não ser revelação. Uma revelação que contradiz a palavra. Então é muito isto, essa doutrina, esse assunto sobre a nuvem, essa doutrina chamada nuvem, ela é como um edifício de um pilar ou 2 pilares. Que Sansão, toda a estrutura daquele prédio ali que Sansão derrubou está baseado nisso. Por isso que não abre mão de que ele veio em 63. Por que não diz? Ele manifestou, ele vindicou a sua presença, dando os selos, a sua palavra, a sua aparição, estaria tudo bem. Mas por que tem que dizer, veio, tem que vir? Foi isso. Sabe por quê? Se derrubar este pilar, cai todas as demais interpretações. Cai sobre o cordeiro saiu do sangue, já não há mais sangue no propiciatório. Cai a era da igreja, Laodiceia, quer dizer, ela não terminou ali. Cai todas as interpretações. Por isso que tem que sustentar uma coisa antibíblica. Mostra-me dentro da Bíblia onde está dizendo que aquilo ali é a segunda vinda de Cristo. Mostra-me dentro da mensagem. Não tem. Tem conjecturas. Agora, por que estamos dizendo isso? Porque hoje não se tem mais como isolar os irmãos. Então, a coisa segue. Mas, fique atrás do seu pastor. Então, veja vocês. O perigo, mas só esse aqui, antes de eu entrar no meu assunto. O perigo é que, uma vez dizendo que isso aconteceu já, daí tem que espiritualizar todas as coisas dali para frente. Tem que dizer que aquela pedra tirada da rocha, que é Cristo, que destruiu os reinos do mundo, tem que dizer que já veio. Quer dizer que o tempo dos gentios terminou, e o tempo dos gentios não terminou. Ele termina depois da plenitude, que é a salvação, depois que a igreja subir. Então têm que espiritualizar o milênio, que é espiritual. Vamos chamar o milênio espiritualmente. 8º dia. Entende? Sendo que isso não é isso. Vão espiritualizar também a Nova Jerusalém, que somos nós, que não existe cidade. Há muita coisa debaixo de todas essas interpretações. Somente deixe o tempo falar. É uma árvore jovem que ainda tem que manifestar muitos frutos. Nada melhor do que parar e olhar e ver o tempo falar. Então, amados,
Quando o profeta ele pregou o primeiro selo, que foi aquele cavalo branco, o que foi aquele cavalo branco? Vamos aqui. O que foi o cavalo branco? Foi o diabo tratando de perverter, não foi? O que a palavra que Deus havia dado, Cristo havia vindo e manifestado. Então, e ele branco significa inocência, pureza. É o diabo de uma maneira bem disfarçadinha, como amigo, como irmão, para introduzir seus planos ali, para torcer a palavra. Como que Deus respondeu? Porque Deus sempre está atento, você não precisa estar mais atento do que Deus, não. Como que Deus respondeu? Deus levantou Mateus, inspirou Marcos, inspirou Lucas, inspirou João, inspirou Paulo, inspirou Pedro, inspirou Tiago, para fazer as cartas, escrever o Evangelho, e assim estabeleceram a verdade. Foi como Deus respondeu aquilo, para manter a fé do seu povo na palavra. Então, nós vemos que aquele cavalo branco, aquele cavaleiro, ele não tinha flecha, ele tinha um arco. Saiu para conquistar. Ele era um espírito. Então, quando ele se encarnou, ele foi coroado no Papa de Roma. No ano 300 e pouco, ali se formou uma denominação que, por sua vez, agora com apoio do rei Constantino, e tudo uma mistura religiosa política, coisa que não se deve misturar, é política e religião. Púlpito não é lugar de político. Então, veja vocês, porque um vai servir o interesse do outro. E Jesus disse, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E com apoio do Estado, porque o Estado quer ter o controle. E controlou através do bispo de Roma, que era um falso, só Adanzo, né? E então eles usaram a própria Escrituras. Jesus diz que é para forçar que eles venham na festa, se colocando como os verdadeiros, e aí começaram a matar cristãos que não concordavam com aquele sistema de concentrar a coisa ali em Roma. E em lugar nenhum, naquele grupo. Então agora vemos o quê? Cristãos nominais matando cristãos. Por isso, no cavalo vermelho, que representa essas perseguições, olha bem, morte. E diz as Escrituras, foi dada uma longa espada. Essa longa espada atravessou a era de Tiatira. Foi longa. Mas Deus, neste período, ele respondeu com qual unção? A unção do boi, que é o animal de sacrifício. Deus habitou em seus filhos, e eles suportaram a carga daqueles dias. Foram mortos, mas eles não podiam operar diferente do espírito que estava neles. Então, veja vocês que Deus estava atento à sua obra. O que fez Roma, antes, vejamos, o que fez Roma? Eles tiraram a Bíblia do povo, os escritos apostólicos, então agora podia ensinar qualquer baboseira para o povo. E foi o que fizeram. Suas crenças, suas ave-marias, seus purgatórios e tudo. E o Papa se tornou o representante de Deus na terra. Entende? Por isso ele usa uma coroa tríplice,
que representa a autoridade sobre céu, inferno e purgatório. Mas no rodapé da coroa está escrito Vicarivis Filii Dei. Vigário, filho de Deus. E a palavra vigário quer dizer em lugar de outro. Então vamos ler. Em lugar do Filho de Deus. E a Escritura diz, se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, dizendo que tem a verdade. Porque a intenção de Roma, do sistema romano, foi dominar o mundo em todos os sentidos, natural e espiritual. Eles mandaram em reis, eles mandaram, colocava, tirava, vendia indulgências. Pode ver, para tirar a pessoa do purgatório tem que pagar uma missa, senão o camarada não sai de lá. A coisa é dinheiro. É o cavalo negro, 2 medidas de cevada por um dinheiro. Cevada é a comida básica do povo pobre. A coisa vendendo salvação. Mas do meio do trono saiu uma voz: não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, a coisa esteve fraca, mas Deus sustentou aqueles poucos dele, que às vezes não tinha Bíblia, não tinha nada, mas seguiu por um sentimento, uma inspiração. E Deus disse, esses vocês não toquem. E por mais que Roma procurou destruir, matando 68 milhões de pessoas, eles não puderam destruir a todos. Então o que fez o diabo? Passou para o cavalo negro, vendendo essas coisas, comercializando a salvação. Mas Deus, como eu disse, Ele sempre está atento. Como Deus respondeu a isto? Com a perspicácia do homem. Por isso que o quarto animal era um homem, apontando o quê? A sabedoria do homem. Ele analisa, ele vê. E eles então traduziram, Lutero traduziu, e Wycliffe traduziram a Bíblia. E eles pôde comparar, analisar. Veja só. E deu um golpe no sistema romano. Nunca o sistema romano recebeu um golpe tão forte como o de Lutero, no tempo da Reforma. Eles nunca mais se endireitaram. Quem lembra que antigamente que eles mandavam queimar a Bíblia e tudo mais? Hoje eles dão Bíblia. Por quê? No ano 59, eu creio que por aí, João 23, aquele papo, foi muito inteligente, aquele barrigudo. Desculpa a expressão, nesse aspecto conterrâneo, né? Então, veja, eles viram que não podia dar conta, então nós somos irmãos. A América é um país evangélico, a Inglaterra é um país anglicano, não segue Roma. Pode observar que todos os países católicos são os mais pobres do mundo. Entende? Então, o que eles fizeram? Somos irmãos. Começou o Concílio Vaticano II. Mas a intenção de Roma é controlar o mundo. Ninguém se engana com isso, não. E quem tem a maioria, então, tem o comando. É igual comprar ações de uma firma. Quem tem mais ações é o que manda. E veja vocês, as religiões evangélicas, tudo se formando à imagem da besta. E há pouco, não faz muitos meses, agora, com essa encrenca econômica no mundo, que ninguém pensa que o Brasil está livre, é questão de tempo a coisa bater nas portas, porque tem que haver esta crise, que aconteceu na América, está por toda a Europa. Por quê? Roma vai aproveitar desta hora da crise para oferecer um governo. Quem acompanhou a notícia, eles oferecendo um governo mundial para ajustar, controlar as nações para que uma não quebre, e criar um banco central mundial para controlar os bancos. Irmãos, graças a Deus por um profeta que Ele nos enviou para nos mostrar estas coisas.
E por certo, isso irá se concluir, porque é bíblico. O profeta diz não ter medo de comunismo, não ter medo disso, daquilo, porque é Roma que conquistará. E ele vai de início fazer um governo excelente, a tal ponto de pegar todos, a confiança de todos, e quando ele tiver a coisa na mão, não diz a Escritura que eles entregarão o seu poder a Roma? Aqueles 10 chifres, que são os governos antigos da velha Roma, que hoje está faccionada em vários países, ali na Europa. Não diz a Escrituras também, pelo profeta, que eles farão pacto com os judeus? Há justamente 18 anos, eles fecharam já suas embaixadas. Por quê? Quem sabe negociar é judeu. Mas Roma tem um dinheiro. O que Roma vai fazer sem o homem do negócio? E quando eles pegarem a maneira de negociar, também darão um golpe. Mas será neste tempo que aparecerão os 2 profetas de Apocalipse para Israel, condenando tudo isso e apresentando Cristo. Bem, vamos seguir aqui com o 4º selo. Eu vou avançar um pouco, irmãos, hoje eu tenho que terminar o 4º selo. Vocês leiam o 4º selo, nós só estamos descrevendo ele. Primeiramente, o irmão Brana começa falando do livro da redenção, entende? Que foi planejado antes da fundação do mundo. Por quê? Deus sabia o que faria aquele anjo maligno. Por isso Deus já proveu um meio de salvação para o homem. Então veja, o profeta fala no 4º selo que Deus, ele escolheu uma noiva e, sabendo que haveria todo esse problema, ele decidiu sacrificar o cordeiro. Também no 4º selo você vai encontrar os sistemas dos propiciatórios de Israel matando os animais. Entende? E quando veio a verdadeira palavra encarnada, Cristo, o Verbo se fez carne, eles não reconheceram, mas mataram a Cristo e assim, inconscientemente, Israel estava cumprindo o propósito do plano divino. É isso. E o cordeiro, daí você vai ver o profeta lendo as Escrituras, de Apocalipse 4. Logo mais, nós vemos, ele nos fala o cavaleiro que cavalgou sobre o cavalo branco, vermelho, negro, ele é o mesmo do cavaleiro do 4º selo. Então, os 4 selos estão dentro das 7 eras. Você tem que ler primeiro as eras, para entender isso. Então, veja só. E Deus pôs unções no boi, leão e tudo mais, para enfrentando tudo isto. Para enfrentando todas estas coisas. Você vai ver o profeta falando do sangue de Cristo agindo como cloro, porque naquele instante, irmãos, que Jesus foi morto, o velho pacto morreu. Começou o novo pacto. E no instante em que os selos foi aberto, por isso que os selos é importante para nós, como um ponto de referência. Ali terminou o sistema pentecostal. E hoje é o que chamamos a era da noiva, a era da águia. Vocês entendam isso? Temos que ter um ponto de referência. Então o irmão Brana ele faz uma recapitulação daqueles animais e os seus cavaleiros. E agora no 4º selo, nós vemos que o cavalo, ele é um amarelo, melhor dizendo, tipo baio para amarelado. Que ele é o quê? Uma mistura das 3 cores anteriores.
o branco, o preto e o vermelho. Você mistura, você vai conseguir esta cor. Então, hoje, é este o espírito do diabo sobre ele cavalgando. Quer dizer, é um espírito hoje, mas ele vai se encarnar nisso. Primeiro é um espírito, depois ele vai se encarnar. Vamos chegar ali. E neste cavaleiro de cavalo amarelo, então ele recebeu nome. Qual foi o nome? Antes ele não tinha nome, mas agora ele tem um nome. E morte, e a Bíblia diz, e o inferno o seguia. Assim como a sepultura segue a morte natural, o inferno segue a morte espiritual. E o inferno seguia. E o que é vida? Vida é Cristo. Então, morte é ser contra a palavra de Deus. Sistemas ou qualquer pessoa contra a palavra de Deus está morto espiritualmente e o inferno lhe seguirá. Esse é o espírito do cavalo amarelo. Agora nós vejamos que Deus tem um animal para responder por este tempo final. A águia. Por que a águia? A águia, ela aponta para um profeta. Deus enviando-nos um profeta. A águia é o pássaro que sobe às maiores alturas e vê aonde outros não podem ver. Não é? E Deus, nesse tempo, tem elevado um homem. Ele dado um ministério, um ofício profético. E ele pôde ver coisas e nos avisar. Então, veja, é a mensagem profética, é a revelação. No cavalo branco foi o anticristo. No segunda etapa, o diabo ele andou, uniu a religião com o Estado. Ele foi conhecido como falso profeta. Terceira coisa, ele foi o vigário dos céus, da terra e do purgatório. E agora, no cavalo amarelo, ele terá que se manifestar como a besta. A palavra besta não é um nome feio, pejorativo. Ela significa poder, poder. E vocês verão isto em Apocalipse, capítulo... eu vou só um pouquinho mais. Apocalipse, capítulo 13. É onde nos fala sobre isto. Vocês verão, no início do capítulo 13 de Apocalipse, a besta que subiu do mar. Olha bem, águas representa povos, multidões, nações e línguas. E esta besta de 7 cabeças, uma delas foi ferida de morte, mas reviveu. Quer dizer, caiu, preste atenção, como o Império Romano dominou todo o mundo de então. Ele pôde controlar em muitas partes, mas ele nunca controlou o mundo todo. Mas como religião, ele está enfiado em todas as nações da terra. O Vaticano é pequenininho, são poucas quadras. Mas ele é recebido como chefe de Estado por onde ele vai. Por quê? O seu povo está espalhado em todas as nações, católicos, desde a China, Brasil, África, por toda parte. É uma quantia enorme. Então, reviveu como religião. E lembre-se outra coisa, aquele dragão que a Bíblia fala, que representa o espírito de Roma, o diabo sempre ele foi estudado dragão, manifestou politicamente e hoje religiosamente segue nesse espírito. Então, o que nos diz aqui? A besta que subiu do mar. Deixa eu só ler.
E pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Quer dizer, morreu como política e levantou como religião. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adorar é o diabo, né? E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, pondo trindade e outras coisas, né? E do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu, dizendo que Maria é mãe de Deus, é uma santa, e mandando o povo orar para eles, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Por isso vocês veem o fim dela em Apocalipse 18. A partir do verso 11, vocês verão sobre a besta que subiu da terra. Esta é a América do Norte. É aquela mulher que fugiu para ter liberdade e que mais tarde falou como dragão. Lembra, ela é a besta apresentada como cordeiro, que tem os 2 chifres, o poder civil, o poder religioso, e que mais tarde, o que diz as Escrituras, leia depois Apocalipse 13, leia em casa, né? E a Escritura diz que fará com que todos os que habitam na terra, entende? Ela vai fazer uma imagem à besta. O que é a imagem da besta? É a união das igrejas. É uma imagem. Imagem é o que parece. Tem que se unir para ter força. Então, veja, por isso que a coisa, eles têm aglutinado tudo. E nós estamos neste tempo final. Quando durante o dia, numa fazenda, cada animal está ali, os patos para lá, os porcos para lá, os cabritos, as vacas, mas a coisa, vamos dizer, está tudo misturado, caminhando por ali. Mas à noite, cada um vai para o seu canto. E agora é uma hora de definição. Quem é sujo, suja-se mais ainda, e quem é santo, santifica-se mais ainda. Entende? É isto. Quem é, é. Quem não é, não é. E cada um tem que mostrar a sua cara, a sua cor. Então veja a imagem, hoje a coisa está funcionando, a imagem da besta. Mas lembre-se, é um espírito ainda, que está se organizando e se encarnando e se formando. E ela se tornará o quê? A besta. Aqui eu quero falar algumas coisas. Depois vocês leem as mensagens, todas elas vão falar isso. Nós só estamos fazendo como diz, resumindo assim rapidamente. Mas do que estamos falando, estamos conscientes. Entende? Conscientes, muito bem conscientes. Então veja, quando a igreja, quando que, vamos dizer, ele vai se tornar besta mesmo, como dizemos, em carne viva?
Quando? Porque hoje é um espírito. Depois que a noiva subir. Depois que a noiva subir. E a Bíblia nos diz que será expulso o diabo do céu, que acusava os filhos de Deus dia e noite. Descerá na terra e se encarnará nessa imagem da besta, a ponto que será a própria besta. Então vejamos que perseguirá o quê? A semente da mulher, a igreja que não foi no rapto. Vai perseguir. E diz a Bíblia, e os matará. Se acha difícil, minha irmã, obedecer hoje? Se está achando difícil tirar um dente com anestesia? Aquele dia vai ser tirada a dentadura inteira, o queixo inteiro, sem anestesia. Você vai ter desejo de ter obedecido. Se quiser ser salvo, se não, mas não pertencerá à noiva. Será uma salvação comum. Então veja, quando a noiva subir, então o diabo ele é jogado aqui. E a Bíblia diz assim, bem claro: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que o seu tempo é chegado ao fim. Aí ele vai manifestar o que ele tem. Entende? Então a noiva ela sobe. O irmão Brana diz isto aqui no quarto selo. Você leia lá, parágrafo 109. E este falso profeta, então ele será a besta. Parágrafo 120. Eu só estou citando o que foi citando o irmão Brana. Agora, no parágrafo 110, o irmão Brana diz o seguinte: que enquanto o intercessor estiver sobre a terra, agora, enquanto o intercessor estiver ainda sobre o trono, Jesus está ainda na intercessão. Satanás pode continuar com suas acusações, porque ele é o advogado do lado oposto. Ele é o contendor de Jesus Cristo. Cristo está ali e o adversário diz: porém, espere, Adão caiu. Adão fez isso, eu venci, eu enganei a sua esposa para que cresça uma mentira, e você diz que por isso ele seria condenado. Porém, ali também está o mediador. Amém. O Redentor semelhante. Amém. Está parado ali com sangue que pode tomar o coração do pecador mais vil e mudá-lo. O mediador está sobre o trono. Sim, Senhor. Satanás disse: são culpados. Jesus respondeu: não são. O cloro branqueou, né, nossas vidas. Então ele tem que permanecer ali. Agora, se disser que saiu em 63, quem é que nasceu de 63 para cá? E se nasceu antes, tinha que ser salvo já. Não vamos espiritualizar as coisas. Tudo espiritualizar. Então, vejamos, irmãos, que isto é o que vocês verão no Apocalipse 4. Vocês verão, irmão Brana, dizendo que a manifestação, ele será besta, esse cavaleiro do cavalo amarelo, ele será a plena besta mais adiante, não agora. Depois que formos. Entende? Então ele vai se encarnar nessa imagem da besta. E a verdade, terminando, vamos chegar. A verdade é isto: que desde o início do Jardim do Éden existe uma confrontação. E nós vamos chegando no final deste confronto. E vemos que o diabo está neste final do confronto, com sua mensagem de morte, seu ministério de morte, enganando, com interpretações e com coisas, e a verdade é isto: terá que confrontar
com o cavaleiro de Apocalipse 19. Porque será no final, ali da tribulação. O confronto é agora no Amargedon. O confronto. Veja você. Essa besta de um cavalo amarelo, que é cores misturadas, versus o cavaleiro do cavalo branco, que virá dos céus, com sua noiva, Apocalipse 19. E ali o diabo vai ser derrotado e ser preso, e a noiva, então, terá 1000 anos de paz antes de entrarmos na eternidade. Vocês querem que eu leia só mais isso aqui? Estude as mensagens, alimente, armazene alimento. Quanto mais você dedica às coisas de Deus, isso é igual comer, mais alarga. Como que diz? Laceia o estômago. Espiritualmente, pode ser gordos e barrigudos e fortes. Entende? Não é porque é tempo de fazer regime, todo mundo preocupado com magreza, que você vai ser magro espiritualmente e fraco, senão vai cantar igual o galinha angolista, né? Tô fraco, né? Espiritualmente. Parágrafo 205. O que vem, olha o confronto, o que vem sobre o cavalo branco é a palavra e a vida, vindicado por seus santos ressuscitados, que vem com ele. A noiva virá com ele. Agora, como vai se desenrolar a batalha? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia e lhe darei vida eterna. E isto nos prometeu as Escrituras. Agora aqui vem Satanás pelos 4 cantos da terra, com os protestantes, os católicos e todos indo para a batalha do Amargedon. Bem, e por aqui vem Jesus do céu, com os santos ressuscitados, a batalha vindicada. Então ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é a verdade. Satanás sabe que o abismo o espera. A morte vem sobre o cavalo amarelo e sobre os credos e denominações. Ele os guiou a uma separação eterna de Deus. Cristo guiou sua igreja à glória na ressurreição. Vejamos bem o verso 8. Já para terminar, e lhe foi dado poder. A quem? Bem, o anticristo é chamado morte, e o inferno lhe segue. Observe bem seu plano, que é em 4 partes. O cavalo branco, uma chacina espiritual, né? O anticristo, uma matança espiritual. O cavalo vermelho, com a chacina, com a espada pelo poder político, quando a igreja e o Estado foram unidos. E o cavalo negro foi quando implantou sua doutrina e suas fornicações e vendeu as orações e etc., quando pesaram 2 libras de trigo por um dinheiro. E o cavalo amarelo, separação eterna de Deus. Este é o 4º ponto. E ali vê você o 4 de novo. Louvado seja Deus. O diabo sempre manifesta na sua matemática de 4. Então, irmãos, vocês ao lerem o 4º selo, é estas coisas que vocês irão ver. Entende? E na hora certa nós iremos falar sobre os 5º selo, as almas debaixo do altar, o 6º selo. Vocês devem saber que isso sobrepõe, quer dizer, são coisas que vai além. Como o 7º selo sobrepõe, o 5º, o 6º, o 7º, eles sobrepõem. Entende? As eras da igreja. Mas agora, por que foi revelado? Quando Cristo, Apocalipse 10, falou, ali em Apocalipse 10, e soaram os 7 trovões, João entendeu aqueles trovões, ele ia escrever. Aqueles trovões é a história dessa jornada desses cavaleiros. É a história, não é nada mais do que isto ali. E agora eu pergunto, que graça tem de conhecer a história antes dela acontecer?
O que faz a vida ser bom é essa expectativa. Que tal você soubesse, amanhã vou cair, quebrar um dente, amanhã vou receber uma visita de alguém, a vida seria, em outras palavras, até sem graça, né? Você sabendo de tudo. Por isso Deus disse em outras palavras, João, escreva. Não escreva. Deixa isso aí. Eu não quero que eles conheçam a história deles antes da hora, não. Deixa isso para o sétimo anjo, o último mensageiro. Ele é que vai contar essas coisas. Amém? Eu gosto disso. Eu gosto muito dessas coisas, irmãos. Que Deus os abençoe. Fiquemos de pé. Vocês depois podem fazer vossas perguntas, querendo que enviar para nós aqui. Isto é, os irmãos que estão sob o nosso ministério. Eu, desculpa, mas não tenho nem os irmãos de fora, eu não tenho nenhuma responsabilidade por quem não está sob o meu ministério. O meu povo é este aqui e eu não tenho intenção, jamais tive, não sou salvador de quem quer que seja. Eu sou pastor daqueles que me têm como seu pastor aqui. Agora, se estas coisas vos ajudam, que Deus os abençoe. E eu creio naquilo que Deus me mostrou, que eu estaria pregando um evangelho sem mistura, sem interpretação, sem nada. Um ministério limpo, comprometido, tão somente com a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, eu sei que o Senhor tem nos enviado uma mensagem, uma palavra para este tempo, e Tu tiveste o cuidado de deixar isto escrito, gravado, e aí temos as mensagens. Agora faz com que cada um veja que é tempo de se alimentar, e aquilo que eles olhar e não ver, que não ponha suas interpretações, que a curiosidade não tome a frente da fé, mas que saiba que há um tempo que o Senhor responderá dentro daquilo que teremos necessidade de saber. Abençoe todos os nossos irmãos e irmãs e os alimente a todos, ó Pai, a cada dia mais e mais, fortalecendo-os na fé para o grande arrebatamento. Quando este acontecer, possamos estar cada um preparados. Em nome de Jesus, nos prepare. Se há alguma coisa, ó Deus, e por certo há muitas coisas que o Senhor tem que tirar de nós, tire, Pai. Nós não queremos nada que nos impeça, nenhuma corda, nenhum cordão nos amarrando, Senhor. Limpe os nossos corações, nossas mentes, o nosso falar, olhar, e que todos os nossos motivos e objetivos sejam voltados para o Senhor. Leve agora teus filhos em paz e dê-lhes um grande e abençoado dia. Amém. Bom dia para todos.